paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, o pastor Leandro Amorim aqui em Portugal, estamos em casa neste sábado, muita alegria. Eu quero poder apresentar esse casal aqui, abençoado missionário, missionária Regina, missionário Davi, abençoado nosso irmão Davi, amigos nossos. Estou muito feliz de estar com esse casal aqui hoje. Eles vão falar da sua experiência aqui de Portugal, da realidade, como é que é trabalho, vai falar aquilo que muitas famílias estão se preparando aí no Brasil para vir para Portugal. Nada como o próprio testemunho deles, né? Como Davi, como a irmã Regina vai contar aí, aquilo que esse sentido de Deus vai ajudar você no canal que está se preparando para Portugal para falar alguma coisa sobre missão, sobre o trabalho, sobre documentação, enfim, aquilo que todos precisam saber quando chegam em Portugal. Nada como um bom testemunho quem chegou agora recentemente, né? Primeiramente se apresentam, como é? Eu sou a missionária Regina, né, vim do Goiás, morei muito tempo no Pará, e aí fui para Goiânia e depois resolvi vir a Portugal, né? Então, a coisa que realmente é bem diferente do que a gente pensa lá no Brasil. A gente pensa que vai chegar aqui e as coisas vai fluir, né? E logo vai acontecer tudo melhor, empregos são dos melhores. E então a gente chega aqui e vê que a coisa é bem complicada e bem diferente. Eu Vem do Brasil, a sua cidade lá? Lá do Rio Grande do Sul. Desculpa, eu nasci do Rio Grande do Sul, mas nos últimos anos eu estava em Santa Catarina, que é o próximo estado, e um pouco mais para cima, né, no norte. Uma zona de praia, zona turística. E uma zona descendentes dos açorianos, 150 famílias dos Açores, da ilha dos Açores, que foram convocadas pelo governo brasileiro na época, há 150 anos atrás, para cultivar a região era uma ilha, né? E muito, por ser uma ilha, eles escolheram aquelas famílias da ilha dos Açores. E, então até hoje tem a influência da língua, da pronúncia português, né? Portuguesa tem. Portugal. Por exemplo, logo ali, dois, três, se fala assim, e é como se fosse um pouquinho de treinamento, quer dizer, eu não estranhei a língua, eu gosto muito. Até tento imitar, gostaria muito de falar como português, gostaria muito, porque se diz assim, no Brasil se fala português, para mim não, na Alemanha eles dizem, eu vou aprender brasilianes, que é brasileiro, ou eu vou aprender português, que é em Portugal. Então, se os alemães dizem que é assim, eu também concordo. Né? São duas línguas diferentes. Demora para a gente perceber, uma conversa entre portugueses demora muito para a gente compreender o conteúdo, né? E pode ser que alguns tenham mais habilidade, um dom natural, né? Mas a primeira barreira que a gente enfrenta é essa, é a língua. Por telefone eu empurro para ela tentar resolver os problemas aí, empurro para ela não entende, não percebi, tenta empurra para mim. Então, a maioria dos brasileiros vem porque é a mesma língua, mas chega aqui, bate a cara no muro porque existe uma diferença, né? A língua, tem uma barreira do português, que seria a primeira, do Brasil. A língua existe um pouco. Eu também, quando cheguei em 2005, também algumas palavras eu não compreendi. Agora, imagina só se for lá para o lado da Madeira, que é a língua Açores. Provavelmente, deve ser mais difícil. O Alentejo também tem um pouco, já percebi. Então, deve ser mais difícil um pouco, né? Agora, em relação à mentalidade, eu respeito muito e admiro. A mentalidade, ela é europeia, eu sinto isso no ar. Quando eu cheguei os primeiros dias aqui, eu falei para minha família, nossa, a expressão minha que eu arrumei no momento era a gente respira inteligência no ar aqui. E porque nos últimos anos eu tive uma experiência no norte com a Regina, eu sou do sul, e há um contraste muito grande lá entre o norte e o sul. Infelizmente, né? É verdade. E a gente até teve... O norte é terra boa, na minha terra, terra do açaí. Nosso irmão Terra do Sul, uma terra bonita, eu conheci no Brasil. Deus abençoe todos o povo do sul do Brasil, um abraço ao norte também. Amém. O Brasil todo está nos vendo agora, que Deus abençoe. É isso aí. É isso mesmo. Então, no caso, vocês vieram do Brasil, há quanto tempo estão em Portugal? Já um ano, alguns meses? Não, eu cheguei em 26 de janeiro. Desse ano? Não, eu saí desse ano. Eu saí 2019. de 26 de janeiro de Goiânia e cheguei 27 aqui, em Lisboa, né? E vai fazer 5 meses, então, né? 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? 5
meses que eu cheguei aqui. O Davi veio um mês depois. Um mês depois. Sim. Eu, na verdade, a Regina tinha essa curiosidade, esse desejo de conhecer Portugal, e eu já não me passava muito isso no Brasil, nunca passou pela cabeça. Não tinha nada de conhecimento nenhum, nem negativo nem positivo. Eu somente não queria arriscar porque eu tive uma experiência de 20 anos na Alemanha. Então, tu moraste também na Europa e na Alemanha, né? Exato. Primeiramente. Então, como eu já tive essa experiência, foi positivo em termos de econômico, em termos de trabalho. Então, esse seria o meu plano. Aí acabei ficando por aqui porque eu me descuidei com a burocracia alemã e, por incrível que pareça, a burocracia portuguesa é parecida. Então, uma outra dica aqui para vocês é o seguinte: vou falar da realidade agora, no preto e no branco. Não vamos aqui iludir ninguém, não vamos aqui falar mentira. Existe uma dificuldade para quem chega, eles vão falar da sua experiência, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram a chegar em Portugal. Eu primeiro. Existe uma dificuldade sim, porque a gente chega e tem que fazer documentações, e tem que correr atrás de documento e você não conhece nada, não sabe por onde você começa e tudo é difícil, né, para fazer, é uma exigência, tem que ter documento para trabalhar, né, e se você não tiver documentação você não trabalha, e aqui também não dá para ficar sem trabalhar, né, tem que trabalhar. Sem documento não se trabalha. E sem documento e não se trabalha. E como é que se consegue resolver tudo isso? Como é que vocês fizeram? Pois como ela veio praticamente um pouquinho melhor preparada que eu, e eu vim mais despreparado tanto economicamente, sem reservas, e aí eu concordo que a vida fica mais difícil em qualquer lugar. Então, trazer uma reserva como é que você ajudará? Com certeza. Com certeza. Uma reserva para que pode acontecer um empecilho de ficar sem trabalhar, isso, pagar documento, né? Isso mesmo. Exatamente. Porque a parte burocrática não é questão, preciso de documento, essa é uma expressão meio simples. Isso. Porque precisa de documento em qualquer lugar do mundo. No Brasil precisa de documento também para tudo. A questão é que aqui é uma linguagem nova. Você vai num órgão e vai te dizer, vai te explicar de um jeito, você vai no outro órgão, você vai entender de outro jeito. E são palavras novas, são nomes de documentos novos. Tá? É um choque. Se não tiver alguém para te orientar, te explicar, e é meio difícil essa parte, né? Eu lembro que eu tive com eles, com a minha esposa está filmando, que a gente teve em lugares que foi para eles tirarem o contribuinte, eu vi que era difícil, né? Para poder trabalhar, e em alguns lugares tem que se pagar também para tirar, ou segurança social. Eu paguei. Como é que vocês fizeram para tirar contribuinte, segurança social, início de atividade, que são os primeiros documentos? Nós não estamos falando aqui da legalização em Portugal, que é um cartão de cidadão. Nós estamos falando dos principais passos, que é o início, né, para quem chega. Irmã Regina, diga lá. Quando eu vim, eu tive um pastor que já estava onde estou morando hoje, um casal, né, e eles me apresentaram um outro pessoal que mora em Lisboa, em Amada, bem longe mesmo, onde eu moro atualmente. E aí eles me cobraram 130 euros. 130 euros para tirar quais documentos? Para tirar o NIF, que é o contribuinte, atividades, né? Que é o recibo verde. E Segurança Social. Deu entrada na Segurança Social, mas nunca recebi a segurança. O número, né? Então, pagou, na verdade, mas não teve. Paguei, mas não tive. Né? 130 euros. 130 euros, né? Aí você vem de lá para cá, trazendo euros, né? Pensando que você vai chegar logo trabalhando. Vai chegar logo trabalhando, né? E aí, se você não tiver realmente a reserva, você passa dificuldade, porque aqui ninguém está preocupado em ajudar ninguém. A não ser que cada um lutando pela sua. Cada um lutando pelo seu próprio, né? Para se firmar em alguma coisa, né? Então, quando a gente consegue ainda pessoas que Deus prepara, como o pastor Leandro aqui, a pastora Cláudia, que nós conhecemos através de outro pastor que foi embora no Brasil qualquer.
não conseguiu se adaptar aqui com a esposa, não conseguiu. Acontece isso, né? Aconteceu que Sim. eles vieram pensando que ia ficar aqui todo o tempo, né? Uhum. Mas não conseguiram, porque tiveram também muitas dificuldades e também muita pressão, e a obra que eles tinham também não teve muita abertura, não fluiu, então vamos voltar para a nossa terra, né? Então, é assim. Essa é a realidade. É bom saber contar isso, porque para as pessoas não virem iludidas para Portugal, eu já falei várias vezes sobre isso, e venha preparado, venha na direção de Deus, eu posso dizer. Mas pode falar mais hoje. Pois é, e graças a Deus nós conhecemos o pastor Leandro, né? Assim, logo no início, meu esposo chegou aqui, já tinha 2 meses, 1 mês, aí ele chegou e já tinha o pastor me passado o telefone, o pastor Leandro, que nos ajudou também com apoio, nos apoiou, nos orientou, nos levou ali na freguesia, que a gente também tem que tirar um documento, a junta da freguesia, que é necessário, e que esse documento de moradia aí a gente conseguiu fazer outro documento. Abrir conta do banco, abrir conta do banco. Um documento depende de outro, depende de o pastor Leandro, no caso, foi um representante. Sim, a minha esposa também teve, na junta de freguesia, se português ajuda. Tentamos fazer o melhor possível como irmão em Cristo, né? Amém. Daquilo, ajudar uns aos outros, como já fizemos com outros irmãos que tiveram também aqui também. Pois é, mas entre os irmãos até é possível isso acontecer, com a graça de Deus. Mas nem todos têm a mesma Mas nem sorte. todos. Porque às vezes é complicado, às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes a pessoa não quer ajudar, isso onde eu moro, tenho vizinhos, todos são brasileiros. Há muitos brasileiros para chegar. Muitos. Até hoje eles não conseguiram. Porém, eles são cada qual na sua. Você não pode contar com um vizinho ali, com um brasileiro. Não é como no Brasil, que a gente tem a liberdade, né? Todo mundo é amigo. Sim. Um socorre aqui, outro socorre ali, né? Aqui não, aqui a coisa é bem complicada mesmo, bem difícil. Infelizmente, há pessoas que querem tirar proveito para quem está chegando agora. Como eles falaram agora, eles pagaram mais de 100 euros. Há pessoas que não pagam nada por isso. E não foi uma vez só. Depois, o próximo passo... E é brasileiro, esse é triste. O pastor Leandro foi meu representante para mim poder dar entrada a um contribuinte, que é como se fosse... É o CPF do Brasil. O CPF. E já não foi, porém, aceito pelo órgão responsável lá, porque também não tinha um cadastro do início de atividade. Então, já dá para ter uma ideia aí como o negócio nada é feijão com arroz, nada é tão simples. É porque o início de atividade que o irmão Davi está falando, que é o recibo verde, ainda que seja um português aqui ou um estrangeiro que tenha residência, só pode tirar o recibo verde se tiver uma abertura de início de atividade. Se não tiver, não pode ajudar nesse sentido. E aí não pode começar a trabalhar, porque o recibo verde é o mais fácil para quem chega com no Brasil. Toda essa dificuldade para quem chega. Sim. Porque o tal do segurança social demora muito tempo. E eu tentei, tentei pagar português. Assessoria? Não, desculpa. Primeiro eu tentei pessoalmente no órgão do segurança social e fiz algo que nunca deu resultado também. Não chegou, nunca chegaria, inclusive, o segurança social, porque o pedido do senhor foi feito como se eu tivesse um visto, me explicaram isso. Quando eu tive uma segunda vez um órgão de segurança social, me disseram que aquele pedido meu não seria reconhecido, não seria válido, porque foi feito um pedido errado para mim. Então, se eu não tivesse comparecido uma segunda vez, eu não saberia que não ia chegar nunca a segurança social. Os obstáculos, né? Então, foi a segunda quebrada de cara no muro, nessa parte burocrática que eu pessoalmente tive, né? E a terceira vez que eu paguei um português para encaminhar documentos para nós em relação à manifestação de interesse e tudo mais, do CEF, também não foi reconhecido pelo órgão do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque foi incompleto e mal feito, com informações erradas, inclusive. Então, a dificuldade é só para uma tradução. Porque todas as pessoas que chegam no Brasil, estrangeira, no caso agora brasileiro, vai precisar do contribuinte, que é o principal, segurança social. Sem esses dois documentos você não conseguirá ter um trabalho em Portugal, só se for pelo recibo verde. Mas para você se legalizar, você precisa ter um contrato de trabalho
e o contrato de trabalho vai te dar automaticamente o número da segurança social. Mas algumas empresas pedem o número da segurança social. E como é que você vai conseguir tirar o número da segurança social se você nunca trabalhou em Portugal? Então fica essa burocracia, essa luta aí grande, que às vezes por mês tem que pagarem 100 euros, 50 euros para poder conseguirem. Eu ouvi falar que pessoas, para tirarem a segurança social, tiram primeiro o início de atividade, para poder pegar o número da segurança social depois. Então existe aí uma série de coisas. Então o que eu posso indicar é uma pessoa procura uma assessoria para poder facilitar tudo isso para quem entra em Portugal como turista. É diferente. Quem entra como turista sempre vai ter essa dificuldade, essa luta. Você no Brasil pode entrar aqui em Portugal legalizado. Procure no consulado do Brasil, você pode tirar o visto D1, D2, que é o de empreendedor, pode tirar o visto da família, que é o visto D7, para poder... Estudante, né? De estudante, tudo isso você pode ver aí nos vistos, eu tenho no meu canal falando. Agora, o que vocês querem mais falar sobre trabalho, como é que é o trabalho em Portugal, irmão Regina, irmão Davi, como é que é o dia a dia, porque assim... Eu sei que não é fácil, eu sei como é que eu já tive vários trabalhos em Portugal e às vezes não é fácil se adaptar à maneira como a empresa pede. Isso aqui é a realidade, tá bem? Vou falar aqui, não é falar mal do país, eu amo Portugal e eu creio que também gosto de Portugal, mas como é que é o trabalho em si ali para quem chega no Brasil? Principalmente quando é um trabalho duro, né? Que a maioria pega trabalho duro. Não pega, eu penso que Portugal não é coisa, não tem trabalho mole. Mole mesmo é só... Como entre nós, ela chegou primeiro, ela conseguiu se organizar um pouco mais rápido e após pagar uma segunda Só pessoa que foi mais séria e teve mais sucesso, e aí ela teve o número de segurança social mais rápido, então ela começou a trabalhar mais rápido no emprego que eu mesmo autorizei ela de se você pode, por mim, você pode sair hoje mesmo, no primeiro dia. Que aí ela sabe explicar melhor. Eu trabalho aqui. Das mulheres, fala aí para as mulheres aí, fala alguma coisa aí, dá uma dica para as irmãs que nos acompanham no canal. As mulheres que vêm aqui falando, não, eu vou chegar em Portugal, vou trabalhar de limpeza, vou trabalhar com pessoas idosas, vou trabalhar supermercado, Intermarché, vou trabalhar nos hotéis, nos matadouros, né? Então tem realmente várias opções de trabalho, né? Tem sim. Só que são trabalhos duros e pesados. Difícil, né? Não é fácil. Aqui não tem trabalho fácil. Rapadura doce, mas não é mole não. Se você quer vir ganhar dinheiro em Portugal, então se prepare para trabalhar. Trabalhar mesmo, no duro, para doer a coluna, doer as pernas, os ossos. E tomar remédio todo dia. Orar muito para Deus da graça. E ainda tem que dobrar o joelho e orar muito para você ter forças e saúde para trabalhar. Senão você, no primeiro mês, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora para o meu país. É muita dificuldade, né? Então, a gente vai ficar enganando. A gente pensa em euro, mas é euro. Nossa, tu converte o euro em reais e você se emociona. Mas não é o que você ganha em euro, não é o suficiente para viver bem aqui, não. Assim, né? Portugal, não se iluda, que não é um país que vai fazer você ficar rico. E a pessoa vem desinformada. Para a especialidade, na minha opinião, não quero ofender os brasileiros, mas nós não somos muito bem informados. Nós não aterrissamos aqui na melhor economia da Europa para exigir vida de primeiro mundo. Entendeu? Então já vem mal informado, depois bate com a cara no muro, e muitos vêm, mas muitos voltam. Sim. Decepcionados porque vieram mal informados e mal preparados. Portugal é um bom país para se ver, um país muito seguro, um dos mais seguros do mundo, tem uma boa educação, saúde, um dos melhores do mundo. Porém, agora em relação ao ordenado, a salário, que é o que nós estamos falando, é que encontra a maior dificuldade, porque você ganha um salário mínimo de 600 euros e tem que pagar uma renda de 300, gastar não sei quanto de comida, então essa eu acho que é uma da dificuldade, né? Agora, isso não é uma avaliação da cultura do país, porque eu tenho uma informação do meu filho, que é uma formação alemã, que eles têm a palavra, o título em inglês, que é Human Development Management, alguma coisa parecida, que significa que é um alto índice de desenvolvimento humano da Europa. E na região de Lisboa, por exemplo, é uma das cidades no momento que mais cresce na Europa.
Está crescendo bastante. Grande turismo. O que proporciona bastante emprego. O problema é que o brasileiro, em geral, não é qualificado. Sim. Não tem qualificação. Quem tem alguma qualificação vai ter muito mais oportunidade, muito mais regalia e muito mais apoio, inclusive, do governo português. Mas quem vem então venha preparado. Despreparado, aí se prepare para chorar. O filho chora, a mãe não vê, né? É isso mesmo, tem que vir preparado para tudo. E trabalho de homem aí? Fala com os homens aí sobre o trabalho, como é que é? Sua experiência. Estou falando matador, por coincidência, atingiu, né? Serviu o chapéu, porque eu sou motorista, no Brasil era motorista, na Alemanha era motorista, mas aqui eu não sem mais outros passos. Sem legalização ainda, né? Exato. Não posso dirigir e não posso ganhar mais por isso, né? O seu sonho é conduzir pesado, né? No Brasil é caminhoneiro, né? Exatamente. Aqui chama caminhonista, né? Sim, caminhonista. E seria um salário razoavelmente bom. É bom, isso é bem bom. E para quem submete a viagens mais longas, ganha bem mais. Internacional, então já é considerado um trabalho qualificado, já é considerado já um trabalho valorizado. Né? E tem muita falta no mercado, que não tem motorista na Europa toda. Exato. Eles precisam, que é caro fazer o curso do carro. Então, mas o processo aquele que está pela frente. Então, e uma coisa que me fascina muito aqui em Portugal é que as coisas funcionam. Burocraticamente elas funcionam. Nenhuma dessas exigências não tem sentido. Todas elas têm o seu porquê, e todas elas têm a sua explicação, e todas elas são inteligentes. Aqui não é o Brasil, irmão. Aqui não é o Brasil. Aqui a lei funciona aqui. Aqui, às vezes, é um pouco chato para nós, porque estamos acostumados. No Brasil, assim, as coisas de qualquer jeito, empurrar com a barriga. Aqui não é. Aqui as coisas parece que é mais lenta, mas porque tem que ser como eles, como o sistema é. Aqui é Portugal. Nós estamos na Europa. Então temos que se adaptar ao país. No Matadouro, onde eu trabalho, eu escuto brasileiros dizerem que os portugueses são muito medrosos. Mas eu não, senhor. Eu falei, não, senhor. Eles são prudentes, eles não querem entrar na nossa. Eles têm medo de entrar na nossa, no nosso ritmo. Sim. De qualquer jeito vai. Isso não. No Brasil sempre tem um jeitinho para tudo, né? Não pode. Você tem que... Mas também sei que não é fácil para vocês e pronto. Mas fala um pouco mais, algumas coisas aí que vocês quiserem falar. Trabalho, documento, né? O aluguel, casas, como é que funciona? A dificuldade. Tudo dificuldade. É isso, né? Sem o apoio é tudo mais difícil. Se não tiver o apoio de alguém... Se não tiver alguém aqui para apoiar, né? Para orientar, é muito difícil. Vir assim de qualquer jeito, né? É bom vir preparado financeiramente, né? É bom vir preparado financeiramente, né? A gente já tem uma certa idade, já passamos os 50, mas tem quem mora na nossa residência, no caso, no mesmo prédio, no caso, são novos, tem 20, 25 anos, e outro com 30, e porém nenhum deles está legalizado em documento nenhum, eles não têm um mínimo, eles não deram conta do mínimo. Aí eles também não pode exigir. Né? Isso que o meu Davi está falando aqui uma coisa, a gente não vai contar quem é, o nome da pessoa, mas é poder aqui dar um alerta aos brasileiros que estão vendo aí no meu canal, graças a Deus, e tomam muito cuidado em Portugal na questão de documentação, meu irmão, porque ele me contou uma coisa que fiquei muito preocupado, porque se você andar em Portugal sem a carta de habilitação, já falei sobre isso, você pode ser deportado, tá bem? Fiquei sabendo aqui hoje pelo irmão Davi, não vamos falar quem é, mas a pessoa que não tem nenhum contribuinte, não tem um contrato de trabalho, não tem nada durante um ano em Portugal e quer conduzir um carro sem seguro, sem inspeção, a polícia parou e a pessoa já foi intimada para voltar para o Brasil, para ser deportado. Isso está acontecendo? Acontece, já eu falei isso já nos meus vídeos há muito tempo atrás. Então, você que está vindo para cá, toma cuidado, tá bem? Se prepare em legalizar, que é o primeiro passo que você tem que fazer, procurar um contrato de trabalho, ou se não, trabalhar com recibo verde, mas está trabalhando, porque assim você estará com o pé no chão em Portugal, tá bem? Você quer dar um alerta para o povo aí do Brasil que está vindo para Portugal? Tem que valorizar a ordem, que nós não temos, ordem e progresso na bandeira. Olha lá para a câmera de falar, vem na cara, vem nos olhos. Valorizar a ordem e progresso que nós não temos, aqui tem. Aqui tem progresso. Eles dão duro, na medida certa e com disciplina. Então, ou a gente entra na deles, ou a gente não passa pelo filtro que eles têm já no sistema. É um filtro. E isso é europeu. Né? Então, não é do nosso jeito, não. Tem que ser do jeito deles. Isso mesmo.
dessa forma. Imagina, fala um pouco da obra missionária em Portugal. Nesse tempo aí, as igrejas são diferentes do Brasil? Como é que é as igrejas? Se elas são fervorosas? Se há muita gente? Se tem muitas igrejas? Qual a dificuldade maior de ir para a igreja? Como é que é? Há uma dificuldade. Assim, no geral, sim. No geral, né? Sim. É porque tudo longe, para começar. É difícil de você estar constante numa igreja, pela dificuldade de distância, por exemplo, onde eu morava. Sim. Onde eu moro, aonde eu estava congregando, é 1 hora de autocarro. É o ônibus no Brasil. É o ônibus, né? Aí depois conheci o pastor Leandro, mas a pastora, tive também visitando a igreja deles com eles, no carro deles, né? Estava indo com eles. Então, há uma dificuldade, sim, também, em estar fazendo a obra, porque é diferente o ritmo, né? As igrejas não são como são aí no Brasil, né? Muita gente, um povo fervoroso, né? Aquele pentecostal mesmo. Eu até agora não achei uma assim tão pentecostal, né? Mas tem igreja sim. Porque a irmã veio da Assembleia de Deus, então uma igreja assim, eu também vim do Brasil também, existe uma diferença aqui, na Europa toda eu tenho observado, não é como no Brasil as igrejas, é diferente nesse sentido. E aí você chega, não é como você está lá no Brasil, que você chega lá numa igreja, né? Ah, o irmão pastor chegou, o missionário chegou, e você já tem aquela certa oportunidade, você já se envolve, o povo já, né, já te chama para ir para cá, já chama para ir para o monte, já te vamos orar, vamos fazer a obra por lá, vamos para tal lugar. Lá parece ter mais tempo de fazer algo para Deus, aqui parece que o tempo não... Não tem, você não tem tempo, né? E as pessoas estão todas ocupadas. Então a obra é mais assim, vamos para a igreja, chegou na igreja, fez a obra ali, cada qual para sua casa, muito individual. É porque o trabalho, a gente vê aqui que a questão de trabalhar, temos que trabalhar e às vezes o tempo sobra, isso, e a distância, tudo isso. É uma barreira muito grande para a obra que eu tenho feito aqui é mais pessoal, é assim, conheci alguém, preciso da sua oração, da sua ajuda, então vamos orar, né? Conheci alguém na rua, estou passando por dificuldade, olha, Jesus resolve. É um trabalho mais individual, pessoal, né? Pessoal, né? É de evangelismo. Sim. É nas ruas, ganhando alma para Jesus, encontrei alguém, conversei, a pessoa chorou, se desabafou, orou ali mesmo, né? Então essa obra de estar telefonando para você, de estar orando pelas pessoas, então essa obra mais que eu faço aqui. Sim. E no trabalho não há muita gente evangélica, né? Percebeu isso? Não, no trabalho ninguém não fala. Como é que é em relação aos portugueses? Em relação ao evangélico? Eu trabalho não. Sincero. Em relação aos portugueses evangélicos, onde eu trabalhei, não ouvi nada de Deus lá. Não pode nem falar que você é evangélica, porque eles falam muito nomes, nomão, né, palavrões. Sim, existe muito. Muito mesmo. Muitos palavrões nos trabalhos. Uma palavra que parece fogo, mas não é fogo. Parece fogo, mas não é fogo. Então, assim... Mas, espera aí. Estão falando dos nossos colegas ímpios, e não podemos esquecer dos nossos colegas ímpios brasileiros, que é uma perdição. Também. Diz que em Belém do Pará é o povo mais desbocado do Brasil. E a minha terra não, hein? Mas aí chega aqui. É a fama. Aí vem, por exemplo, uma pessoa que gosta de falar palavrão, aí vai se dar bem aqui. Eu paguei vídeo. Não, pastor. Eu sou lá do interior do Pará, mas a minha família do Belém. Não, pastor, vai se dar bem. A terra alguém, não, eu digo assim, alguém. Tô brincando, tem que falar a verdade aqui, irmão. Não, é verdade. Eu digo alguém que gosta de xingar, de falar nomão, palavrão, mas vai se habituar rápido. Aqui tem mais o povo de Minas Gerais, do Espírito Santo, em Portugal. Eu acho que de 10 brasileiros, 9 é mineiro ou capixaba, viu? Tô brincando aqui. Mas a maioria aqui é de Minas e do Espírito Santo. Então, a gente que vem de lá, ou você que vem, né, tô falando assim agora sobre a obra e as pessoas que são cristãs, são evangélicas mesmo, são firmes com Deus, aí vem debaixo de uma unção, vem na direção de Deus, vem com propósito, e se chegar aqui você não vigiar, não tiver cuidado de preservar aquilo que você recebeu de Deus lá no Brasil, aquilo que você se encheu, né? E você se santificou, e você viveu uma vida buscando Deus, e você é uma pessoa que tem moderação, que tem vigilância. Você chegar aqui e não der importância para isso,
e for só se envolver com as coisas do mundo aqui, do trabalho, perigoso. do dia a dia, quando você pensar que não, você está igualzinho a eles. Então, cuidar da pessoa porque aqui não é o Brasil, você tem mais tempo de ir para a igreja, tem mais tempo de servir a Deus. Aqui não, pô, muito trabalho, muito fazer coisa, e às vezes não tem tempo de ir para a casa do Senhor, Aqui de orar, de ler. Então, há muitos desviados brasileiros que já foram da igreja, já foram pregadores, cantores, serviram a Deus de diferentes denominações. Tem encontrado muitos brasileiros que estão afastados do Senhor. Que estão em problema, viu pessoas serem presas, pessoas que estão no hospital por causa de briga, e outras série de coisas aí que somente a misericórdia. Então, um alerta para você que está no Brasil me vendo agora, ou aqui em Portugal, que está afastado, é o tempo de você voltar para Jesus. É verdade. É o tempo de você buscar a Deus. É verdade. É o tempo de você poder firmar na rocha. É verdade. Aqui, graças a Deus, encontramos o pastor Leandro e a pastora Cláudia, que vai lá para a nossa casa, ali Já onde nós fizemos moramos, uns cultos ali já. fazer cultos conosco lá, nos reunir, Foi a benção. brasa, né? E ela está orando aqui na sua casa com o pastor, buscando, nós estamos orando lá, de vez em quando nós se reunimos no final de semana. Culto em casa. E vamos cultuar em casa o Senhor, né? É bom. Olha, os 2 trabalhos que eu tive, pastor, eu fui criticada nos 2. Trabalhei aqui numa casa de idosos e lá imagem para todo lado. E É um país muito católico. muito Portugal. católico, Muito. isso. E lá assim, é você evangélica? Ah, e ficavam sorrindo e criticando porque eu não entrava nas piadinhas, não participava do jeito deles falarem, né? O comportamento é diferente mesmo, né? Tem que ser notório. E você que é evangélico tem que fazer a diferença mesmo, né? Sim, tem. Aí o que É um acontece? testemunho É o importante. testemunho, né? A minha experiência, por último, no Brasil, que eu fiquei 2 anos no Pará, e no sul do Pará. Eu antes dei o exemplo de Belém do Pará, na capital, né? Mas no sul do Pará, eu sinceramente eu fiquei impressionado com a quantidade de igreja. Eu dizia que Tem muita em cada igreja. esquina, e tinha mesmo. Tem muita mesmo. Então, eu dava É para verdade. trocar por semana, eu poderia trocar hoje 3, 4 igrejas ali, pertinho de casa, Na mesma rua. e a pé, questão de 2, 3 minutos. E aqui a gente depende de um carro. Pois. E porque nem mesmo autocarro, que é o ônibus, você vai ter para tal lugar, nem para todos os lugares tem. E eu peço a oração, irmão, aí, viu, pro Isso mesmo. pro nosso carro, tanto o meu carro como o Davi, o meu tá avariado. Problemático. O meu avariou agora. Eu nem contei, fiz aqui um indireto aí com o Marcelo, um abraço para o pastor Marcelo. Eu nem contei isso, mas estou contando aqui que às vezes tem essa dificuldade. Meu carro avariou e às vezes não tem, às vezes acontece dificuldade, né? Porque a gente resolver coisas, no caso dele também. Tem uma parte que ele precisa consertar, ora então para Deus aí prover. Providenciar, prover isso Que acontece porque é um carro necessário para a gente fazer a obra de Deus. Amém. E às vezes dificulta a gente ir para a igreja. Então, Isso mesmo. orem para nós, pastor e missionário, É para isso. a gente poder ter o nosso carro em dias no conserto, que a gente Isso precisa. mesmo. Né, irmão? Entrar na linha. É verdade. Então dá prova aí. Mas e para trabalhar também, que a gente precisa de um carro para trabalhar, para ir para a igreja aqui. Sim, sim. Porque as igrejas aqui não dá para ir a pé, não tem como. Sem o carro, quase tu reduz a possibilidade de trabalho grandemente. Muito, fica Tem reduzido. localidade que só dá para trabalhar de carro, né? Sim. Aqui para onde dava mesmo, meu esposo trabalha, se ele não tiver um carro. Só pude, só me aceitaram, inclusive, porque tinha carro. Senão eles não teriam aceitado, porque eles já conhecem que quem depende de ônibus não vai chegar. Há muitos trabalhos que perguntam se você tem carro próprio, viatura, no caso, viatura própria. Tem que falar que sim. Eu, agora, na sexta-feira, eu tive que ir de boleia, de carona com colegas, para poder trabalhar, por causa do meu carro ter avariado. A marcha pode acontecer, né? Como acontece com qualquer um. Mas fora as dificuldades do dia a dia, da sobrevivência, é um país lindo, é a natureza. O que você mais gostar de Portugal? Pronto, já está contando agora. Eu A comida, como é que é? olha, A a comida portuguesa ainda não conheço. Tem que comer um bacalhau. O famoso Bacalhau, que era cada pastor. Como é que chama? Bacalhau. Caldeirão Já português? faço um bacalhau aqui então um dia. caldeirada, Caldeirada. ainda não conheço. Caldeirada, não conheço. Ah, eu gosto da natureza. Os passarinhos, Muito pássaro, como eu nunca vi na minha vida. Onde a gente Muito mora pássaro. tem uma árvorezona lá que 5 horas da manhã os pastão cantando. É O ar é muito bom, lindo, o ar é bom. o sol é bom, O clima. muita é oliveira, bom. que é muito bom. Muito bom. O mar que está próximo, muito peixe. É muito bonito. Muita laranja, a melhor laranja que eu já comi na A minha melhor vida. laranja que eu já Eita, não comi sabia. também. É terra de morango, é terra de peixe. morango é bom. Não tem muito abacaxi, bom. mas nem faz falta. Não tem cupuaçu, mas não faz Aquela falta. análise, não é análise. Tem um abacaxi, mas não é igual o nosso lá no É Brasil. diferente, né? O Brasil tem... Olha, eu diria que vem o melhor de outras terras vem para cá.
porque é euro que compra. Mas tem muita coisa que encontra no mercado do Brasil. Portugal tem essa vantagem. Outra coisa que é bom aqui é que eu acho a alimentação barata aqui. Na alimentação? Alimentação, Acho que o custo de alimentação, né? Não é tão caro. Algumas coisas dá para comparar com o Brasil pelo mesmo preço, mas como pode ser o mesmo preço se lá se ganha bem menos, né? Então, aqui dá para... Então aqui é assim, você pensa assim, você ganha 600 euros, vai sobrar dinheiro, né, para isso? Não vai sobrar porque você tem que pagar aluguel, tem que pagar a água, né? Aí vem despesa com carro. Mas para comer mesmo não há necessidade muito... É isso aí. Dá para essa comer. alimentação É isso. é bem... Mas é isso, meus irmãos. Então, essa aqui é a experiência desse casal abençoado aí. Estamos contentes de poder lhes contar. Eu tive que orar muito aqui em SP para eles fazerem essa entrevista. Mas a minha intenção é poder alertar. É a primeira, foi de improviso aqui. É para poder alertar. E você que está vindo do Brasil, você que é casado, você que tem família, meus irmãos, muito cuidado, se preparem pelo menos 6 meses de aluguel. É o que eu peço para você. Pelo menos 3, 6 meses de aluguel. É aconselhável. Porque os aluguéis podem chegar a 200, 300, 400, 500 euros. Vai depender da região, a casas e casas. E pouca oferta. E está tendo dificuldade para encontrar até casa para alugar, né? Então venha preparado financeiramente também para poder conseguir alguns documentos que às vezes você não vai trabalhar logo em seguida, né? Você trabalha logo na primeira semana, demorou muito tempo? Demorou. Demorou. Eu demorei. Demorou, né? Aí demorei mais de mês, quase 2 anos consegui o trabalho. Mas tudo porque precisavam da segurança social e do contribuinte. E eu demorei quase 3 meses para conseguir entrar no mesmo matador onde eu entrei, num dia, eu ainda não tinha segurança social, eles me dispensaram, sem segurança social não me aceitaram. Só com o recibo verde, o contribuinte não aceitaram. Mas eu não sabia que naquele dia chegou o número de segurança social, aí eu voltei no outro dia e disse assim, só deu sorte dessa vez. Mas então, assim, tem firmas que não aceitam sem o segurança social. Aqui em Portugal você vai trabalhar com uma empresa portuguesa séria, eles vão te pedir contribuinte e segurança social. Isso e para você tirar esses documentos, você vai ter que, infelizmente, buscar uma assessoria e pagar, ok? É mais ou menos isso, é o que eu posso dizer para vocês. Qualquer dúvida aí, faça um comentário. Que Deus abençoe vocês que estão se preparando. Que seja a vontade de Deus você vir. Amém. Não venha aqui para sofrer, venha preparado. Não venha de qualquer jeito. Não ouve qualquer conselho de YouTube. Só querem saber dar conselho às vezes que não é realidade. Só querem contar vantagem. Existe vantagem, mas também existe desvantagem em Portugal. Existe a realidade. É um país bom, mas não é um Estados Unidos, por exemplo. Não é uma Alemanha como ele teve aqui. Ele já morou na Alemanha, que é melhor. Porém, mas é um país que é melhor que o Brasil. Você vive bem, tem uma boa segurança, uma boa educação, uma boa saúde, porém, essa questão do ordenado, é isso que eu quero falar. Foi isso que eu quis dizer no vídeo, que eu fui muito criticado aí, que Portugal não é como o Brasil. Infelizmente me criticaram por isso, que eu falei que Portugal não era um país de primeiro mundo. Eu quis dizer na questão de salário, que Portugal, para mim, nessa questão de salário, eu não considero um país de primeiro mundo. Porque um país de primeiro mundo, para ter um bom salário, tem que ser como a Alemanha, como ele teve, que você consegue... Como é que um país de primeiro mundo consegue, por exemplo, você ganha 600 euros, como é que você vai pagar uma renda de 500 euros, 600 euros em Lisboa, por exemplo? É isso que eu quis dizer quando eu falei isso, tá bem? Então que Deus abençoe vocês aí no canal. Amém. E eu gosto de Portugal, para mim é assim, muitas coisas é de primeiro mundo, mas essa questão só do salário que poderia melhorar. É isso que eu quis dizer. Muito bem, e responda aí o comentário de muitos que me... Continuando aqui o vídeo para terminar, para finalizar, últimas palavras do irmão Davi e da missionária Regina. Fala aí. As minhas palavras eu quero também dar um tchauzinho para todos aí, dizer fica na paz de Deus, firme, né? E dizer para vocês que não se iludirem, né? Não pensar como eu pensei, que iria chegar aqui e ia ser a melhor coisa que ia acontecer, né? Mas que, graças a Deus, ir na direção de Deus, e Deus está provendo, e com certeza você vindo também assim firme e com fé, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Um abraço, fé, e realize o desejo se realmente for de coração e pela fé, porque isso não será somente uma aventura a mais na vida. Uma experiência. Mais experiência. Que Deus abençoe você, venha na direção de Deus que as coisas vão melhorar, e não é do dia para a noite, é com muito tempo, com muito trabalho, com muito esforço que as coisas vão acontecer na sua vida aqui em Portugal. Um grande abraço. Se subscreva no canal, você não está inscrito,
compartilha com like. Que Deus abençoe você e fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém. Tá,